Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é uma obra-chave, né? O Livro dos Espíritos. Vamos mergulhar no livro terceiro, que fala das leis morais, e mais especificamente no capítulo 5. É o que trata da lei de conservação. A gente está usando como base a tradução do Hélio Lopes, do original do Kardec. A ideia é entender o que essa lei natural significa, né? Pelo menos segundo o que os espíritos explicaram ali na obra. Vamos desde o básico, tipo o instinto de sobrevivência, até umas coisas mais complexas, como a nossa relação com bens materiais, privações. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida, me parece, é o mais fundamental. O instinto de se manter vivo. Isso é mesmo uma lei da natureza, certo? Exatamente. A obra coloca isso de forma bem clara. O instinto de conservação, ele está em todos os seres vivos, todos mesmo. Não importa o grau de inteligência. Em alguns, é algo mais puramente maquinal, quase um reflexo. Em outros, como em nós, seres humanos, ele já é mais raciocinado, mais consciente. É a base de tudo, né? E por que será que é tão universal assim? Qual o propósito disso, de todo ser vivo ter esse impulso? Então, a explicação que a fonte traz é que esse instinto existe porque todos os seres, cada um do seu jeito, precisam, ou melhor, devem concorrer para os desígnios maiores, para o plano da providência, como eles chamam. E para poder cumprir esse papel, precisam viver. Então, essa necessidade de viver vem junto com o instinto que garante isso. É o instinto de conservação. É tipo uma ferramenta para manter a vida e assim poder participar desse plano maior. E tem aquela ligação com o prazer também, né? Que a fonte menciona. Parece que não é à toa que a gente sente prazer em comer, descansar, satisfazer as necessidades básicas. Sim, tem uma lógica bem interessante aí. O prazer que a gente sente ao satisfazer essas necessidades orgânicas, ele funcionaria como um incentivo. É um estímulo natural para a gente buscar o que nos mantém vivos, sabe? Saudáveis, aptos para continuar a jornada. Garante a preservação do indivíduo e, claro, da espécie também. Faz sentido. Um mecanismo bem inteligente da natureza mesmo. Mas olha, se esse instinto e os meios para satisfazê-lo são naturais, onde fica o limite? Até onde vai a nossa necessidade real? Bom, a obra argumenta que a própria natureza, ela traça esse limite. As nossas necessidades do corpo fisiológicas, elas têm um ponto de saciedade, né? O corpo avisa. O problema começa quando outras coisas entram na jogada. Tipo a questão da escassez, porque às vezes parece que a Terra não dá conta de todo mundo. Como que a obra lida com essa aparente falha da natureza? Interessante você tocar nisso. A perspectiva ali é que a escassez, muitas vezes, não é bem culpa da natureza, sabe? É mais do ser humano. A fonte usa até uma expressão forte, fala que o homem ingrato descuida da terra, que seria uma excelente mãe. Quer dizer, a gente acaba culpando a natureza por problemas que, na verdade, vêm da nossa falta de habilidade, ou de não prever as coisas, ou de má distribuição mesmo, né? Mau uso dos recursos. Então a bola tá com a gente. A responsabilidade é nossa. Em grande parte, sim. Pelo menos segundo essa visão. O livro afirma que a Terra produziria o necessário se a gente soubesse se contentar com o essencial e não desviassem tanto recurso e esforço para o supérfluo. Tem até um exemplo que eles citam do árabe no deserto, que mostra como a falta de iniciativa, de trabalho, pode levar à carência mesmo quando potencialmente os meios estão ali. A natureza oferece, mas, cabe ao homem agir com inteligência e moderação. Isso conecta com aquela ideia de que os nossos excessos é que causam problemas. Exatamente, a obra reforça isso. Embora a natureza tenha limites claros para as necessidades, são os nossos excessos, a ganância, o desperdício, essa busca sem fim pelo que não é essencial que acabam gerando muito sofrimento. Para nós e para os outros. E reconhece também que a civilização, com o progresso, multiplica as necessidades, ou melhor, os desejos. Mas, por outro lado, ela também multiplica os meios de vida, os recursos, as tecnologias. Se a gente usasse bem, daria para suprir as necessidades reais. E naquelas situações super extremas,
onde a sobrevivência parece exigir atos terríveis, como canibalismo forçado por uma situação. Qual a visão da fonte sobre isso? Olha, a posição ali é bem rigorosa. Considera um ato de homicídio e também um crime de lesa natureza, uma violação grave da lei natural. E diz que seria uma falta duplamente punida. A obra até sugere que teria mais mérito, espiritualmente falando, enfrentar a provação mesmo que levasse à morte, com coragem, sabe? Com resignação, do que cometer um ato desses para sobreviver. A necessidade de conservar a própria vida não justificaria tirar de outro dessa forma. Uma visão ética bem definida sobre o valor da vida. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na conservação e o desfrute das coisas boas, dos bens da terra, a gente pode buscar conforto, bem-estar. Sim, com certeza. A obra afirma que usar os bens terrenos é um direito de todos. Isso vem da própria necessidade de viver. Se a gente tem o dever de conservar a vida, então Deus, ou a providência, teria que dar os meios para isso, né? E esses meios incluem os recursos e as possibilidades do planeta. Então, querer uma vida mais confortável, buscar bem-estar, isso não é condenável em si. O desejo em si, não. É considerado natural. O que a fonte reprova é o abuso, o excesso, sabe? O desperdício, buscar o prazer só para si de forma desenfreada, e isso sim seria contrário à lei de conservação, porque desvia recurso do que é necessário e pode prejudicar a própria pessoa e os outros. As satisfações legítimas, ok, mas os excessos inúteis, não. É um chamado à moderação. Isso me leva para a questão da propriedade. As coisas que a gente acumula, né? Casa, dinheiro, objetos, são nossos mesmo nessa perspectiva? Esse é um ponto bem interessante da doutrina. A resposta que a fonte dá é que, na verdade, o que nos pertence é só o usufruto desses bens. Quer dizer, a gente tem o direito de usar, de aproveitar os benefícios enquanto está aqui, mas não somos donos absolutos. O doador original seria Deus, a fonte de tudo, e a gente recebe esses bens como se fôssemos depositários, com a condição de, um dia, restituir, ou, mais importante, prestar contas do uso que a gente fez deles. Nossa, ser usufrutuário em vez de proprietário. Isso muda bastante o jeito de ver as coisas. E o simples desejo de ter, de possuir? A fonte reconhece que é natural, talvez ligado ao próprio instinto de segurança, de conservação, mas faz uma ressalva muito importante. Quando esse desejo vira uma ânsia de acumular só para si, para satisfação pessoal, sem pensar nos outros, aí vira egoísmo, e aí está o problema moral. Então, onde que fica a linha? Qual o limite para esse desfrute dos bens, para não virar abuso ou egoísmo? O critério que eles apresentam é bem claro. O limite está na satisfação das necessidades reais. Tudo que ultrapassar o necessário para manter a vida, a saúde, para cumprir os nossos deveres, isso é considerado supérfluo. E a fonte alerta que o apego e a busca pelo supérfluo trazem consequências negativas. Muitas vezes, a própria pessoa se pune com os resultados dos excessos. Seja na saúde, seja num vazio, né? É aqui que a coisa fica interessante e talvez complicada na prática. Como é que a gente diferencia o necessário do supérfluo? Porque a gente tem uma tendência a querer sempre mais, né? Exatamente. A obra toca nesse ponto da insaciabilidade humana. Explica que, embora a natureza, pelas necessidades do corpo, tenha um limite claro, a gente muitas vezes ignora. Os vícios, principalmente, são apontados como algo que altera nossa constituição física e mental. Criam necessidades que não são reais, são artificiais, e isso distorce a nossa percepção do que é realmente essencial para viver bem. E o que a obra diz daqueles que não só buscam o supérfluo para si, mas fazem isso tirando o necessário dos outros? Penso em monopólio de recursos, exploração. A fonte condena isso de forma bem veemente. Quem monopoliza bens essenciais para ter o supérfluo, privando outros do necessário para viver, estaria desrespeitando diretamente a lei divina, de justiça, de amor ao próximo. E a consequência, segundo a obra, é que vão ter que responder por essas privações que causaram. Reforça aquela ideia. O necessário tem limite, dá para reconhecer, mas o supérfluo é um poço sem fundo.
alimenta um ciclo vicioso de desejo, acumulação e muitas vezes sofrimento, para si e para os outros. Entendido. Isso nos leva para o último ponto do capítulo: as privações voluntárias. As chamadas mortificações. Práticas como jejuns extremos, autoflagelação. Isso tem algum valor? Algum mérito do ponto de vista do livro? Olha, a perspectiva da fonte sobre isso é bem pragmática e está alinhada com a própria lei de conservação. A obra esclarece que, se a lei básica manda a gente cuidar do corpo, preservar a vida e a saúde como instrumentos, então as privações voluntárias que são inúteis, que não têm um propósito maior e que prejudicam a saúde ou a capacidade de ser útil, elas são vistas como um desrespeito a essa mesma lei. Mutilações voluntárias, por exemplo, são condenadas explicitamente, contrárias à lei da natureza. Então, quando que uma privação pode ter mérito? Tem alguma situação em que abrir mão de algo é positivo? Excessos, ao gozo de coisas inúteis ou prejudiciais. E principalmente o mérito está em se privar voluntariamente, às vezes até do próprio necessário para poder dar a quem não tem. A mortificação só teria valor real se fosse uma privação útil aos outros, um ato de caridade, de renúncia pelo outro. Qualquer outra forma sem essa finalidade é classificada como fanatismo, uma prática estéril, sem valor espiritual de fato. E simplesmente se abster de prazeres que são permitidos, são lícitos, por autodisciplina, por renúncia. A obra analisa isso também. Se essa abstenção for feita para fortalecer o espírito para o bem, ou se o resultado for um benefício concreto para outras pessoas. Por exemplo, economizar para ajudar alguém. Aí sim, é meritório. Mas, se for uma privação só para si mesmo, tipo um ascetismo individual, sem gerar benefício para fora, é considerado uma forma de egoísmo. Embora possa ter algum valor se ajudar a pessoa a evitar males maiores. Mas tem um lembrete importante ali. Não fazer o bem que se poderia fazer já é, em si, considerado um mal. Uma omissão. Certo. Então, passamos por vários aspectos dessa lei de conservação. Vimos que o instinto de preservar a vida é natural, serve a um propósito. Que os meios para isso são dados, mas exigem responsabilidade, moderação, que podemos sim aproveitar os bens, mas o limite é o necessário. E somos mais usufrutuários que donos. Que o supérfluo, a acumulação egoísta são condenados e que as privações só valem se forem úteis para o outro, e não o fanatismo. Tentando amarrar tudo isso, qual o significado maior dessa lei dentro do contexto geral da doutrina do livro? O fascinante é que é justamente isso. Como essa lei que parece tão básica, tão ligada à sobrevivência física, como ela se conecta de forma tão profunda ao propósito maior da existência, que é o progresso do espírito. Pelo menos segundo a doutrina espírita. A lei de conservação, assim como as outras leis morais ali do livro terceiro, ela não é um fim em si, é um meio para esse desenvolvimento. O que a gente percebe é uma busca constante por equilíbrio. Equilíbrio entre cuidar das necessidades do corpo, que é visto como um instrumento temporário, né, uma ferramenta para a experiência na matéria, e ao mesmo tempo atender às necessidades da alma, que envolvem aprender, se desenvolver moralmente, praticar o bem. A lei de conservação nos orienta a cuidar bem desse instrumento, o corpo, mantê-lo saudável, funcional, mas sem se deixar prender pelos excessos da matéria, pelo materialismo exagerado ou pelo egoísmo que impede a gente de ver a necessidade do outro. Então, ao entender e se esforçar para praticar essa lei no dia a dia, o que significa evitar excessos de todo tipo, usar os bens de forma responsável, pensando também no bem comum, resistir ao egoísmo, praticar a caridade útil, a pessoa estaria, segundo essa visão, não só obedecendo a uma lei natural, mas principalmente trabalhando ativamente para o seu próprio adiantamento espiritual. Estaria construindo, com as escolhas e ações de agora, uma condição melhor para sua existência futura. Um tema central que está em toda a obra. Realmente, uma visão que conecta nossas ações mais do dia a dia, como comer ou trabalhar, a um propósito maior. Muito obrigada por nos guiar nessa exploração tão rica. Foi um prazer. E para deixar uma reflexão final, baseada justamente nesses ensinamentos,
Se a fonte diz que tanto o excesso quanto a privação inútil podem ser obstáculos para o nosso progresso, como que a gente pode encontrar cada um de nós o ponto de equilíbrio no uso dos nossos recursos, do nosso tempo, das nossas energias, na vida diária? Como cumprir essa lei de conservação de forma inteligente, útil, sem cair na armadilha do egoísmo que acumula ou do fanatismo que se pune à toa? Uma excelente questão para a gente pensar individualmente. Com essa provocação, então, encerramos nossa análise de hoje sobre a Lei de Conservação em O Livro dos Espíritos.